Vamos tentar novamente agora. Vamos mandar mais um convite aqui para a doutora Eliana. Só um pouquinho, vamos lá. Pessoal que está entrando, nós vamos fazer mais um teste aqui. Só um instante, nós estamos pedindo a conexão. Agora vai. Oi, doutora. Oi, Fabi. Tudo bem? Olá, tudo bem? Agora sim. Agora vai, né? Prazer em falar com a Isso. senhora, prazer em conseguir estarmos aqui. Sabemos da sua agenda, de tantos compromissos e gratidão aí pelo seu trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais aqui. Então, os que estão entrando agora, nossa convidada para falarmos sobre um novo fôlego para novos hábitos, por conta do dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, é a doutora Liana Pérez do Alib. A doutora é pneumologista, formada pela Universidade Federal do Pará, com pós-graduação em auditoria médica e cuidados paliativos. Ela desenvolve atividades no consultório e realiza provas de função pulmonar. E eu não posso não destacar todo o trabalho na linha de frente que a senhora vem fazendo neste momento, né, desde o início do combate à Covid-19, tanto no Hospital Unimed Campo Grande, quanto no Hospital Regional. A nossa gratidão, doutora, pelo seu empenho e por estar aí nessa linha de frente. Tá tudo bem? Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui participando da live, que é um formato novo para mim, mas estou aqui. Vamos lá. Mas para todo mundo, doutora, nós estamos aí também com esses novos formatos e que coisa boa, né? A tecnologia nos ajudando aí. Aí várias pessoas Com estão certeza. entrando, doutora, várias pessoas mandando aqui que a senhora é fera, que a senhora é uma médica sensacional. Enfim, vamos aí, que tenho certeza que até o final dessa live serão muitos os elogios e os reconhecimentos aqui. Doutora, para falar sobre o assunto da nossa live, que o cigarro faz mal à saúde, é sabido, exaustivamente se comenta sobre isso, certo? Mas explica um pouquinho mais para nós, em dados técnicos, o porquê que o cigarro, os charutos, cachimbos fazem tão mal à saúde. Fabi, assim, a queima do tabaco, de qualquer derivado do tabaco, não necessariamente do cigarro, tá? Quando a gente fala muito do cigarro, mas qualquer que seja o derivado, né, do tabaco, charuto, a cigarrilha, o cigarro de palha, que é muito comum aqui pra gente, na nossa região, ele gera diversas partículas, certo? Partículas tóxicas, substâncias tóxicas. Cerca de 4.700 partículas de substâncias tóxicas são geradas na queima do tabaco. Dessas partículas, a gente já conhece, já sabe que 69 são cancerígenas, tá? Mas o grande problema aí da geração da dependência é a nicotina. Tá? A nicotina é o grande vilão da dependência. Nicotina, ela age no cérebro, ela age como um fator de dependência porque ela gera uma liberação de substâncias que são neurotransmissores e que liberam a sensação de prazer, liberam, por exemplo, a dopamina, que gera a sensação de prazer imediatamente. Cerca de 7 a 17 segundos, quando você inala a fumaça do cigarro, você já tem a liberação, a absorção rápida e a liberação dessa substância, desse neurotransmissor no cérebro, e você já tem um circuito gerado. Você libera aquela sensação de prazer, de bem-estar. Isso rapidamente já cai depois na circulação sanguínea, diminuiu o nível plasmático no sangue, a pessoa já fica ávida por aquilo de novo, certo? Ficou ávida, que gera aquela fissura, depois ela vai atrás do cigarro e volta a fumar. E vai num looping o tempo inteiro.
Sim. Veja, só que ela não está só atrás da nicotina, ela está fumando todas aquelas substâncias, absorvendo tudo aquilo, aquelas mais de 4.700 substâncias, todos aqueles fatores cancerígenos, o tempo Uhum. inteiro. Então, a gente tem um monte de fator, um monte de outras Aí, substâncias. Diga. pensando justamente nisso que a senhora está falando, primeiro que impressionante, né, a rapidez com que isso chega ao cérebro e traz toda né, essa saciedade, enfim, todas essas situações. Aí, para a senhora continuar nesse pensamento, falando dessa quantidade de substâncias e tudo mais, eu Sim. começo a entender que junta-se ao que a gente sabe, não é só câncer de pulmão que vai surgir para quem é fumante, correto? Vem outras tantas doenças, e se sim, quais são elas? Nossa, Fabi, são diversas. A gente tem pelo menos aí umas 50 doenças relacionadas ao cigarro, diretamente relacionadas ao cigarro. O cigarro, entenda-se, derivados do tabaco, né? Sim, sim. Uhum. As pessoas correlacionam sempre o cigarro com o câncer de pulmão, né? Porque pela alta mortalidade, cigarro, câncer de É, pulmão. E veja, são inúmeras as causas, inúmeras. Se a gente começar nesse primeiro vilão que é o câncer, se a gente imaginar, poxa, eu inalo a fumaça, começa lá por cima, boca, faringe, laringe, o próprio pulmão, sim. esôfago, estômago, rim, fígado, pâncreas, bexiga, ovário, isso falando de câncer. Ah, aí a gente pensa ali, olha, gastrites, úlceras, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que as pessoas antigamente chamavam de enfisema e bronquite crônica, que é de uma Sim. altíssima incidência e de uma alta mortalidade. Quer dizer, a gente tem uma incidência grande, a partir dos 40 anos, por exemplo, a gente tem, em São Paulo, tem um estudo populacional que é extremamente conhecido pelos pneumologistas, que detectou 15% fumantes acima de 40 anos, e a grande parte deles não tinha sido diagnosticada. Veja, as doenças cardiovasculares, Fabi, extremamente relacionadas com o cigarro. Infarto, angina, hipertensão, AVC, Pois AVC, é. Uhum. obstruções Vários, né? arteriais, obstruções E é arteriais, importante, aneurismas. E aí a e é gente vai para muito outras importante. coisas. Hã? E é muito importante, né, doutora, a gente tentar forçar e trazer também tudo isso, porque até então a mídia realmente dá, e existe aí somente a questão de câncer de pulmão, mas veja a senhora trazendo essa situação para nós, eu já fico pensando, ovário, né, outras tantas coisas que no comum a gente não para analisar assim. E como é sério, né? E isso é interessante, Fabi, que para a gente imaginar que a abordagem do tabagismo ela pode e deve ser feita por todos os médicos. É, Se a gente pensar não só no pneumologista que cuida de doença pulmonar, pelo cardiologista, uhum, pelo gastroenterologista, por todos. A gente tem por segmentos de todos. todas as Sim. especialidades, de todos, o E angiologista, aí, todo mundo. O ganho é e de quando a ponta senhora a ponta. Hã? E quando a senhora fala Doenças desse ponta, periodentais, doenças periodentais, pois é, osteoporose, né? pois é. Então a gente E tem, aí, a gente tem. Ah, nesse ponta a ponta, eu acho que agora a gente também consegue já linkar e entender que o tabagismo, o fumar, esse ato de está relacionado também a questões emocionais, as pessoas começam a fumar
e elas acabam continuando, claro, depois que eu gerei o vício, também por questões emocionais? Fabi, existe sim uma dificuldade. Eu costumo dizer, Fabi, que a gente tem, quando a gente trata o tabagismo, a gente tem duas grandes situações. Uma que é o próprio vínculo com a nicotina, né? A gente tem a nicotina, a dependência da nicotina é uma doença, ela incide, é uma doença. Então você tem um problema químico para tratar. E o segundo ponto desse viés aí é essa situação que é criada pelo próprio dependente da nicotina em relação ao cigarro. Veja só. Quando a gente fala muito de cigarro, a gente pensa muito assim. Todas as referências que a gente tem com o cigarro, pelo menos aquilo que eu me lembro, não sei se dessa geração mais nova, mas assim, tudo aquilo que eu me lembro do cigarro, de filmes, de coisas que a gente vê na televisão, ele está muito ligado assim, em situações de estresse, as pessoas fumam. Em situações tristes, as pessoas fumam. Nas relações de prazer, as pessoas fumam. Euforia, nas festas, as pessoas fumam. Até na maternidade. Você lembra daquelas situações de maternidade? O cara esperando os filhos na maternidade, fumando. E quando nascia... Quando nascia, distribuía o quê? Charuto. Lembra da história do charuto? É para comemorar, é verdade, para comemorar, né? Cultura, é verdade. Então, assim, você tem um vínculo que você tem o tratamento da nicotina, da dependência da nicotina. E aí você tem um outro ponto, que é a situação da pessoa de se boicotar pela questão emocional. Diz, puxa, meu dia, briguei com minha mulher ou com meu marido. Puxa, se eu fumar, eu não vou conseguir relaxar. Então, é o boicote daquilo ali. Então, aquilo fica, né? E tem uma outra situação. A alta dependência da nicotina também foi vista em pessoas com maiores diagnósticos de ansiedade e depressão. Então, sim, realmente a gente tem situações de diagnósticos relacionados com distúrbios ansiosos, depressivos e até de esquizofrenia, correlacionados com maior vínculo, com a maior dependência da nicotina. E essas pessoas, são coisas diferentes, tá? E essas pessoas, elas devem ser diagnosticadas precocemente. Porque muitas vezes elas não têm, naquele momento, a possibilidade de você iniciar a cessação do tabagismo, mas a necessidade de você estabilizar aquela doença para aí sim começar... Para daí fazer a virar essa chave, né? Porque de repente o corte repentino ainda carrega. Doutora, exato, porque se você cortar o vínculo, você pode desequilibrar a balança. Okay? Tá. Doutora, o Douglas, são vários os que estão mandando comentários aqui, depois a senhora vai receber, estão lhe elogiando, parabenizando, dizendo que a senhora é uma médica extremamente humana. O Douglas, ele fala, doutora, você cuidou de mim quando eu fiquei internado por Covid. Eu peço que cuide do meu pai, que está no Unimed Campo Grande, entubado em decorrência da Covid-19. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Douglas, doutora, a palavra é sua para o Douglas. Douglas, vamos lá, mas eu preciso saber o nome também, né? Depois manda aí Douglas, o nome do seu, do seu pai, mas com certeza, né, doutora? Mas com certeza. Todo cuidado de você. Todo cuidado com o pai do Douglas. Aliás, com todos. Todo cuidado com todos. A gente não faz diferença, né?
Fabi, com certeza não. Exatamente. Doutora, além dos fumantes, voltando aqui para o nosso tema, né? Além do fumante, o fumante que se reconhece e age como tal. Nós temos as pessoas que convivem com os fumantes, que são os chamados fumantes passivos, certo? A incorrência, o correr riscos, a acabar ficar doente, ter vontade ou chegar muito próximo do vício. Acontece com essas pessoas também? Aqui, né, agora a gente vê muito que está na moda esses grupos, e não deveria, por favor, ainda mais nesses momentos com Covid, né? Mas as turmas do narguilé, das cigarrilhas, dos cigarros elétricos, que muitos têm a impressão de que é menos nocivo. Fala um pouquinho para nós desse cenário do fumante passivo e dessa não nocividade que aparentam esses produtos, esses itens. Sim, olha só. Em relação aos fumantes passivos, Fabi, eles sim estão relacionados com a exposição, sim, prejudica bastante. Curiosamente, eles não são levados muito em conta, assim. Normalmente, eles só se pergunta para a pessoa se ela é exposta. Eu vejo isso muito quando já existe um problema. E aí sai buscando a causa daquilo, sabe? Mas você nunca fumou mesmo? Mas já foi exposta? É assim, mais ou menos assim. Mas veja só, a gente começou lá falando da questão da quantidade de substância que o cigarro gera. Mais de 4.700 pela queima do tabaco. A ponta do cigarro, Fabi, a queima da ponta do cigarro, ela gera uma quantidade muito maior. Muito maior. Muito maior. Pelo menos 3 vezes mais nicotina. Do que o inalar. 3 vezes. Do que inalar. Do que inalar. 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e cerca de 50 vezes mais as substâncias. Então, e olha, a gente não tem noção disso, né? Não. Quem está exposto... A impressão que dá que é o inalar aqui, né? Exato. A ponta gera muito mais. Muito mais. Quem está exposto acaba pagando um preço muito maior. Isso é muito mais prejudicial nas crianças, nos bebês, nas grávidas. Criança tem um muito maior risco de infecção respiratória. Grávida ainda exposta é catastrófico. Você corre risco de aborto, malformação, baixo peso. Criança, bebê, risco de morte súbita infantil, e as outras pessoas com o risco de todas aquelas doenças que a gente conversou lá atrás, risco de todo tipo de câncer, de todo o resto. E, quer dizer, está pagando um preço pelo crime que ela nunca fez, que ela nunca cometeu. Sim, sabe? Complicado, né? Em relação a Não, e o interessante é que, claro, não é uma justificativa, mas vamos lá. O cara que fuma, né? O fumante, ele tem toda essa questão do organismo, né? Que aciona os gatilhos, tal, que acaba fazendo bem naquele momento, o que nós falamos. Mas e o que está só do lado, né? O que está do lado, que tem tudo para evitar e não está próximo, acaba tendo todo esse impacto. É uma coisa bem preocupante mesmo, né, doutora? Sim. Agora, em relação aos dispositivos eletrônicos que você estava falando, essa é uma situação assim que veio crescendo realmente e com bastante preocupação. Nos últimos anos, inclusive a gente tem, inclusive nossa região, ela é de maior incidência aqui no Brasil. Sério? Sério.
Por quê? Dos jovens. É maior incidência aqui no Brasil. Os vapers, eles não são, a venda ela não é permitida aqui. Existe lei que não permite, mas é possível comprar, né? A maior parte das pessoas não sabe. Ela é permitido o uso, mas não é permitido a venda. Então a gente não sabe se é o acesso ou a possibilidade de utilização dos locais, porque o cigarro não pode, entende? E o curioso é que muitos desses jovens, eles começaram a utilizar muito mais e muitos desses nunca fumaram. A taxação, os impostos, a falta de propaganda acabou migrando um pouco e a gente tem uma certa preocupação com isso, porque a gente conseguiu diminuir, sim, o número de tabagistas, de uma maneira até significativa, mas com um impacto ainda, com até o próprio envelhecimento populacional, a gente tem uma perspectiva de doenças absurdamente alta, inclusive doença pulmonar crônica, como eu te falei, TPOC, nas próximas décadas, até 2050, que é uma coisa assim estratosférica, com custos diretos e indiretos absurdos. Mas os dispositivos eletrônicos, eles estão assim, crescendo absurdamente. Em jovens de 15 a 23 anos, 24 anos, é uma coisa assim absurda. E não é raro eu a gente acho passar, ver as pessoas dirigindo, fumando, é uma coisa assim horrível. E aí junta-se a duas situações, doutora, talvez, não sei se é uma impressão minha, mas ainda aquela questão de fazer parte, né, os jovens, você começa a fazer parte de turmas, de tribos, então está fazendo, é como se você tivesse uma autoafirmação, uma ilusão, né, na autoafirmação, e também dos que acreditam e têm a impressão que este produto, enfim, essa ferramenta não faça tão mal quanto o cigarro realmente, né? Certo. E me fala uma coisa, Fabi, você tem um passarinho que me contou que você parou de fumar em novembro de 2019. Fala pra gente, conta pra gente como é que foi essa experiência. É um passarinho verde que está aí do seu lado, né, doutora? Com muito alto. Me contou aqui. Me fala como é que foi isso, quais foram os benefícios que isso trouxe para a sua vida? Conta pra gente. Eu falo que eu tenho muita propriedade em falar sobre o assunto, eu me sinto à vontade por conta de, se eu posso dizer, né, porque na verdade a gente diz, né, que a gente não pode falar, eu sou ex-fumante, eu estou não fumante, né, porque a gente não pode perder aí o cuidado. Eu parei em 2019, você veja que momento, assim, se é que eu posso falar oportuno, né? Porque logo em seguida nós entramos aí nesse processo com Covid, imagina, e aí depois eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho da questão tabagismo, fumantes e Covid, né? Mas eu parei em 2019, final de 2019, foi um mês, 2 meses bem difíceis, mas doutora, o parar é querer. Você precisa, muito o que a senhora falou lá atrás. Não adianta alguém chegar e falar, você tem que, ou vou te dar um remédio para. Talvez isso até ajude, enfim. Mas se aqui na sua cabeça você não colocar que você quer parar de fumar, porque é muito difícil, a tentação é grande. E exatamente assim, por ser um vício, ele é um prazer, certo? Então, eu estou fazendo tal coisa, vamos fumar. Mas, assim, para mim foi... E aí, coincidentemente, eu falo que como que campanhas são importantes, né? Porque a Unimed lançou essa campanha Mude um Hábito, que estou até eu e a senhora aí com as camisetas para fazer referência a essa campanha. E falava-se muito para parar de fumar e outros tantos itens. E eu resolvi abraçar a causa. E estou muito feliz. Se vale aí para quem está me ouvindo, quem é meu amigo sabe, mas quem está aí nos ouvindo, como minha vida mudou. A minha alimentação é outra, o meu fôlego, né? Enfim, a minha respiração é outra, a minha pele, mulherada, a pele muda, hein? A pele é outra. E assim, eu me sinto muito mais disposta
Claro que não deixa de ser um cuidado diário, né? Porque às vezes você está perto de alguém que fuma, remete, seu cérebro está lá, você sente. Você está assistindo um filme e tem uma pessoa fumando. Parece que é impressionante, né? Em épocas que não deveria mais aparecer isso, ultimamente nos filmes, tá sempre tem uma cena de alguém lá numa situação para relaxar e tal, com o seu cigarro. Mas eu estou muito feliz, doutora. O passarinho que lhe contou isso, contou e sabe, eu quero dizer que eu sou muito, muito feliz por estar sem fumar. Agora, É um doutora, marco, como eu né? falei, é um marco, eu sou, e assim, eu não me importo de falar, muito pelo contrário, assim, sempre que eu puder, eu quero dizer para as pessoas que ou parem ou nem comecem com essa brincadeira, porque ela realmente não faz bem. Felizmente, eu não tenho, assim, nenhum problema de saúde mais sério, por assim dizer, né? Mas parei, estou super Que bem. ótimo, E, que ótimo, maravilha. Que doutora, ótimo. aí vamos lá, vamos trazer essa questão aí do fumo com Covid. Realmente, quem é fumante tem chance de desenvolver a parte mais grave da doença da Covid, ter aí todo esse processo mais sério de uma intubação, de repente virar óbito. Fabi, infelizmente, o cigarro ele está relacionado, sim, o tabagismo ele está relacionado como um dos fatores de risco, sim. O cigarro ele altera a estrutura do aparelho respiratório, né? A gente já tem uma quebra de estruturas assim que servem como defesa do aparelho respiratório já para determinadas infecções de uma maneira geral. De uma maneira geral. Já na parte principal, aqui em cima, onde a gente respira, que serve um condutor de ar até chegar no pulmão, que é a parte onde troca, que a gente faz a troca gasosa, onde a gente absorve o oxigênio, existe uma alteração que é a parte da depuração das secreções. Todo mundo tem secreção no aparelho respiratório, onde a gente gruda toda a parte de impureza, bactéria, sujeira que é inalada. Isso é eliminado constantemente. O tempo inteiro a gente elimina. A gente tem uns batimentos ciliares, parecem cílios pequenininhos, que eles lançam isso para fora o tempo inteiro. O tabagismo, a inalação da fumaça, o tempo inteiro, isso modifica toda essa estrutura e impede que isso seja depurado, impede essa limpeza. Consequentemente, a pessoa deixa e retém mais secreções. Isso já por si só já favorece um maior número de infecções, quer sejam bacterianas ou virais, de qualquer natureza. Mas especificamente falando da Covid, existem algumas coisas, alguns detalhes que são assim facilitadores, digamos, que podem levar aos casos mais graves. Nessas estruturas que especificamente fazem a troca gasosa e que podem causar a doença mais grave, existem alguns detalhes que a gente já sabe que a própria Covid faz essas alterações. Algumas coisas específicas, bastante específica, que é um pouco mais difícil de explicar, mas a gente já sabe que tem que o SARS-CoV, que é o vírus causador da Covid, ele gosta de se ligar a uns receptores, chamados receptores da ECA. O tabagista, ele tem uma expressão genética maior exatamente nos alvéolos, que são as estruturas onde trocam o oxigênio pelo gás carbônico. Ele elimina gás carbônico e absorve o oxigênio. Se ele se liga ali, ele causa mais inflamação. Mais inflamação, maior gravidade. E também produz mais algumas substâncias que são chamadas de interleucinas. As pessoas estão falando muito, sim, da tempestade, né, inflamatória, né? Todo mundo fala muito disso. Então, algumas coisas estão ligadas a isso. Tempestade de citocinas, as pessoas falam muito, acho que isso é muito comum para as pessoas, né? Então,
os tabagistas, eles produzem mais interleucina 2, interleucina 7, que liberam mais citocinas. O Covid, o Sarcóvis, também faz isso. Junta tudo, aumenta a inflamação, piora a gravidade. Faz alteração em vaso sanguíneo. Se faz alteração em vaso sanguíneo, piora a chance de trombo, de trombose, de embolia. O próprio tabagista, lembra que a gente falou lá atrás da possibilidade de lesão vascular? Ele já tem mais facilidade de trombose. Se tem, piora a possibilidade e piora a chance de doença grave. E, nossa, tem um monte de outras possibilidades. Se ele já tem piora da capacidade pulmonar e vai para uma ventilação mecânica, a possibilidade de um caso mais grave é catastrófica. Então a gente tem sim a possibilidade de muito mais gravidade do que nos outros pacientes que não têm associação com o tabaco. Com certeza. Tem sim, a gente tem fatores favoráveis para a doença. Infelizmente. Não imaginava. Doutor César Augusto Galhardo está dando um oi aí. O doutor César Monco está dando um oi, falando, olha, eu aqui. Tudo bem, doutor César? Que bom sorrir. Doutora, nós ficaríamos tanto tempo conversando. Eu olhei aqui e a equipe que está aqui do meu lado está falando, Fabi, já deu. Porque nós temos a nossa ideia. A nossa ideia é que nós façamos lives curtas para justamente o nosso público ser impactado com as mensagens e que nós possamos realmente passar de forma mais rápida todas as mensagens. Antes de eu lhe agradecer, eu gostaria de saber, a senhora quer deixar alguma mensagem para quem está conosco? Eu queria aproveitar esse momento de pandemia que a gente já está há tanto tempo e que as pessoas que continuam e que estão vendo a gente, que continuam fumando, que ainda tem a dúvida se vale a pena ou não parar de fumar, que pensem que, primeiro, que é possível e existem tratamentos, os tratamentos são eficazes, vale a pena parar de fumar em qualquer momento, todas as possibilidades, inclusive a diminuição durante o processo do Covid. Se você para, diminui a chance sim de você ter uma doença mais severa e sim, você diminui, se você está num momento de convivência familiar maior, você expõe menos os seus familiares e você diminui certamente a perspectiva futura de ter qualquer outra doença crônica. Vale a pena. Pensa bem. Mas, é só olhar você. Doutora, eu vou reforçar o que a doutora falou. Vale a pena e a gente consegue. Dá tudo certo. Consegue. Doutora, em nome da Unimed Campo Grande, do movimento Mude um Hábito, nós queremos agradecer a disponibilidade do seu tempo, porque nós sabemos que normalmente a sua vida é sempre muito corrida, tem toda uma dedicação profissional, mas durante todo esse momento da Covid-19, a senhora tem sido aí essa linha de frente e tem nos ajudado tantas pessoas. Então, a nossa gratidão, que Deus lhe abençoe sempre o seu trabalho e estamos à sua disposição sempre que a senhora quiser. Nosso canal está aberto e a nossa equipe está aqui para somar com a senhora. Muito obrigada, Fabi. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Maravilhoso sempre, sempre. Sou fã de vocês. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Gratidão, doutora. Os que nos assistiram, gratidão por estar conosco, nos acompanhem. Um grande abraço a todos, viu? Boa quinta, gente. Grande abraço. Tchau, doutora. Tchau.